O que é pra falar? Fala pro jovem. Sei não, é você que tem que falar. Fala pra jovem. Fala pro jovem, bem da hora. Fala pra Ah, jovem. então vai segurando. Fala pro jovem. Fala pro jovem. Fala pro jovem. Fala pra jovem. Fala pro jovem. Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui pra começar mais um podcast. Fala pro jovem. Eu sou a Isabela Martins Meu nome é Adriele Monteiro. e a gente tá aqui com a Paola e o Clebinho. Se apresentem, por favor, vocês. Primeiro as senhoritas. Eu sou a Paola e sou orientadora social dos adolescentes aqui do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Projovem. E você? Prazer, Paola. Prazer. Prazer, Isabel. Prazer, Adriele. Prazer. Eu sou Clebinho Quirino, sou educador de produção musical, audiovisual e fotografia e outras coisas mais na vida. E tô aqui hoje para ouvir e responder perguntas que vocês vão fazer pra... É claro, Pra é gente. óbvio. Então, a gente queria começar sabendo quantos anos nossos queridos entrevistados têm. Eu tenho 26, Kleber. Também começou do mais velho pro mais novo, eu tenho 19. Sim. 19 anos que eu tenho, 19 Cada anos que eu perna. estou no Projovem, né? Não, eu tenho 42 anos, com muito orgulho, bem vivido e tô de boa. Tá chocada? Eu Você te vê, dava né? no máximo 25, 26. Por quê? Não sei, mas eu te dava no Eu máximo dava 25, 32 26. pra ele também. Outro dia eu descobri essa idade aí. Então, eu queria fazer uma... Vou começar por ele e depois eu passo pra você, Paula. Eu queria saber onde você nasceu e você cresceu. Se foi realmente por aqui ou se foi em outro lugar. Eu nasci no Hospital Sofia Feldman. Eu acho que pelos registros que a minha mãe conta, eu nasci lá mesmo, né? Era pra ser um parto dentro de casa, mas minha mãe não ia dar conta. Mas eu nasci em Belo Horizonte, sou natural de Belo Horizonte. Meus pais, meu pai é do Espírito Santo, de Vila Velha. Minha mãe é de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. E eles vieram para Belo Horizonte. No ano que eles vieram para Belo Horizonte, eles engravidaram de mim aqui. E aí eu fui o primeiro filho deles, Belo Horizontino. Não, gente, ele é o mais velho. Não, eu não sou mais velho, não. Não, Eu não não é sou mais mais velho, não. Não é não. Não, tem 2 ainda de Antes acima. dele. Meu pai e minha mãe tiveram 2 filhos antes de chegar em Belo Horizonte. Quando eles chegaram em entendi. Belo Horizonte para tentar uma vida melhor, aí a vida piorou e eles me tiveram. Pô, que coisa boa. Pra alegrar a vida. Foi. Pra alegrar. Exatamente, E eu acho que eu você? fui a mudança, assim. E você cresceu aqui mesmo, em Belo Horizonte, ou você foi pra outro lugar? Eu não cresci, não, mas... Tá, mas continua isso. Não, eu sou nascido e criado aqui na comunidade do Vila Maria. Sim. Nasci aqui quando a comunidade estava começando, né? Aqui no bairro, para as pessoas que não sabem, aqui era um acampamento, como se fosse uma ocupação, mas não é ocupação. Na época era um acampamento, porque estava tendo várias chuvas em Belo Horizonte. Quem estava desabrigado por causa da chuva, a prefeitura mandava para cá, para esse lugar que a gente conhece como Vila Maria. E aí eu nasci e cresci aqui. Entendi. E você, Paula? Então, eu sou natural de Tabira, então eu nasci em Tabira, Minas Gerais, 2 horas aqui de BH. E vim aqui para BH em 2022 para poder estudar, fazer a faculdade de psicologia. Então, já me sinto uma Belo Horizontina, apesar de eu não ser daqui. Entendi. Alguém abriu as portas pra você, te ajudou a chegar aqui? Você fala do Além do trabalho, motorista de Do ônibus. trabalho. Além do motorista de ônibus que te trouxe. É boa. Então, do trabalho, na época, quando abriu vaga, né, para orientação social pela GDCOM para trabalhar no Projovem, na época foi o Bruno que me mandou a vaga de emprego e falou, amiga, eu trabalho, né, o Bruno Messias, que ele trabalha no serviço também, né, da equipe de preciação, ele é, né, meu amigo, e aí ele foi e me mandou a vaga, falando assim, tem aqui uma vaga de trabalho e tal, acho que é a sua cara, né, e eu já cheguei a trabalhar com ele, ajudando nas oficinas, né, de tambor com adolescente. E aí ele me mandou e eu me inscrevi, assim. Então, acho que eu diria que o Bruno foi a ponte, assim, que me mandou. Sim. E eu fui atrás da vaga de emprego. Sim. E você, Clebinho? O quê? Eu o quê? Alguém te ajudou a abrir as portas pra você chegar aqui?
chaveiro. Na verdade, eu já fiquei trancado 2 vezes fora de casa. Eu tive também, que chamar você um acredita? chaveiro pra... Além do meu vizinho, o seu Benjamin, que me emprestou uma serra e eu tive que serrar. Seu Benjamin, agradecemos por ter Serrou, aberto a me porta ajudou a abrir as para o portas. Clebinho. Você é muito incrível. Mas na vida, acho que primeiro que abriu as portas pra mim foi minha mãe, né? Que ela teve que fazer um parto e me ter e depois A me primeira colocar porta na que vida. você abriu foi essa, Foi né? essa. Se eu tivesse que escolher, eu nunca tinha saído da barriga dela, assim, falando, não, mamãe, que tá tão bom. Aí depois, mas foi minha mãe, eu acho que minha mãe e meu pai foram peças fundamentais na minha formação. E eles foram colocando desafios na minha vida a ponto de eu chegar onde eu tô. Mas, sobretudo, projetos sociais igual esses daqui que vocês fazem parte, o ProJovem, nos anos 90 também, tinham vários desses projetos. Então, a partir desses projetos, eu também fui fazendo a minha trajetória. Quem eu sou hoje é graças meu pai, minha mãe, que também me deram a oportunidade primeiro de vir na vida e depois também me orientado a ponto de eu ser o que eu gostaria de ser e me incentivado, né, provido com todos os problemas que todas as famílias têm, mas também os projetos que foi rumando a minha trajetória e eu fui vendo assim, o que é que eu gostaria de ser quando eu crescer. De fato, eu não cresci, mas Essa parte aí deu um pouco errado no plano. eu mas... consegui, né, ser Só a quem eu idade sou hoje. mudou. E deixa eu falar pra vocês, o que fez vocês quererem assim, eu quero realmente seguir essa carreira pra mim? Pode responder primeiro, eu vou pensar. Carreira. Primeiro é me reconhecer, né? Lá, quando eu era adolescente, eu já pensava. Quando eu tinha a idade de vocês, assim, por volta de 14, 16 anos, eu perdia minhas noites de sono indo em baile funk. Mentira, eu perdia minhas noites de sono pensando o que é que eu ia ser quando eu fosse adulto, né? E aí eu gastava muita energia nisso. E aos poucos eu fui entendendo, né? A partir dos projetos sociais que eu participava, as pessoas foram me falando, existe essas oportunidades, existe isso, olha para quem você é e se descubra, né? Uma coisa que a gente faz com vocês, assim, que é de olhar para o que você gosta e pensar o que você quer fazer lá na frente. Então, dos meus 16 aos 22 anos, eu pensava muito nisso, né? Sim. E aí eu fui olhando para mim e sacando que eu já era alguma coisa, né? Então eu trabalhava com comunicação, com educação e com arte a minha vida inteira. E sempre foi assim. Então eu fui investir nisso. Fui procurar estudar educação, arte, comunicação, para mim estar nos lugares que eu estou hoje. E investi muito nisso, assim. Fiz meu ensino médio, depois fui fazer cursos, fiz coisa que eu não gostava, né? É importante também, né, a gente fazer coisa que a gente gosta. É importante, inclusive, a gente trabalhar com o que a gente não gosta, exatamente para a gente saber que a gente não gosta daquilo. Sim. E formar a nossa trajetória. Sim. Mas estudar. Sim. Foi a coisa mais importante. Já eu, falando que eu sou estudante de psicologia, de primeira, assim, na minha cabeça, não era o que eu queria ser. Eu fiz parte de um projeto social lá em Itabira também, que chama Meninos de Minas, onde resgatava a cultura afro-mineira, foi onde eu aprendi a tocar tambor, né, percussão, que hoje vocês têm a oportunidade de poder tocar também. E lá eu entendi que eu queria ser artista, assim, sabe? Queria ser artista e depois apareceu o teatro na minha vida também, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então, no primeiro momento, eu achava que eu queria ser artista mesmo e viver disso. Mas depois, ao longo do tempo, assim, foi passando, eu entendi que o ser artista era mais uma coisa de ser um hobby pra mim, tocar ou atuar, e não uma coisa que talvez eu gostaria de levar pra minha vida, né? Sim. E aí eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito disposta a querer ajudar o outro, de querer fazer a diferença na vida do outro, né? E pensando no que eu poderia estudar, de fazer faculdade, né? Que fazer faculdade pra mim sempre foi algo que eu quis fazer. Eu fiquei pesquisando, assim, o que eu poderia, qual profissão eu teria esse papel, né, de fazer a diferença na vida do outro. E nessas pesquisas eu descobri a psicologia.
Então, encontrei na psicologia a oportunidade de fazer a diferença na vida do outro. E eu sempre digo que eu gosto e quero ser luz na vida do outro. Então, nada melhor que através da psicologia, dos conhecimentos e da prática, ser luz na vida de quem passar por mim e procurar por algum tipo de tratamento. Então, eu acho que é uma construção, né, de todos os lugares que eu passei, afora pesquisas e vivências que eu tive para chegar no que realmente eu queria fazer, que é a psicologia, que eu tô aí em formação. Antes de você perguntar, eu só queria muito saber de uma coisa. Teve algum caso nessa questão de trabalhar com a psicologia que te marcou muito? Ninfomaníaco? Então, eu acho que ainda, né, nesse processo de formação, Sim. eu acho que me chama muita atenção o quanto que é importante o afeto, né, na vida da gente, né? Eu acho que principalmente no desenvolvimento. O quanto que é importante as nossas bases, né, que é a nossa família, o quanto isso impacta diretamente o nosso desenvolvimento e quem a gente vai se desenvolver para o mundo, né? Então, eu acho que do que eu estudei até hoje, né, e que fica cada vez mais claro a cada matéria que eu passo, eu acho que é essa importância, assim, do afeto e da família no desenvolvimento e principalmente na saúde mental da maioria das pessoas. E qual foi a sua trajetória? Nossa, amplo. Amplo. Mas eu acho que eu vou começar a dizer desde o início, assim, né? Como eu disse, eu sou de Itabira. Fiz parte, né, do projeto Meninos de Minas, e eu falo que o projeto seria talvez a resposta da pergunta que vocês fizeram lá no início, né? Tipo, o que abriu portas para você chegar aqui? E o projeto, para mim, não era só um lugar onde eu aprendi a tocar tambor, ou que eu aprendi a cantar as músicas que a gente se apresentava nos palcos. Mas antes de eu chegar no projeto, eu cheguei muito uma menina que eu não sabia muito bem quem eu era, assim, e falo muito da questão racial também. Quando eu chego no projeto, eu entendo que eu me reconheço como uma mulher preta, né? Porque eu acho que antes de ter acesso à cultura que eu tinha, ter contato com as pessoas que eu tinha, eu seguia muito aquela linha, né, do que as pessoas dizem, você é morena, você é isso, você é aquilo, mas não me enxergava como uma mulher preta. E a partir do momento que eu entro no projeto Meninos de Minas, que eu tenho contato com a cultura afro-mineira, eu começo a entender que eu era uma mulher preta, e entender que estava tudo bem eu ser uma mulher preta também. Porque eu acho que no mundo racista, né, que a gente vive, as pessoas tentam o tempo inteiro dizer que ser preta é ser algo ruim. E dentro do projeto eu aprendi ao contrário, que ser preta era algo muito bom. E que eu podia ser quem eu quisesse ser também, né? Porque eu acho que o racismo também tira um pouco isso da gente. O direito de querer ser quem a gente quer ser. De podar a gente o tempo inteiro. Então, dentro do projeto foi onde eu me reconheci, eu pude construir o meu processo de autoestima, de me amar mesmo, de me valorizar. Coisa que antes de eu entrar lá não existia também não. Então, foi esse processo que fez com que eu me construísse mesmo, não só autoestima, mas me enxergar capaz de realizar as coisas que eu desejo, que eu sonho. Então, lá que é a porta de entrada de tudo. E eu digo também que tem lugares que eu passei que me formaram para ser quem eu sou, que é lá no projeto e também no teatro, porque eu acho que o teatro foi um complemento de entender que reforçar mais uma vez que eu era capaz de ser quem eu quisesse. E que eu era digna de valor, que eu era digna de prestígio. E a sensação de pisar no palco também é muito boa, né? De você ser aplaudida, de você ver que você está sendo reconhecida por aquilo que você faz. E isso é muito bom, um sentimento muito bom. Então, para eu chegar até aqui, ser a Paola que estudou, fez o Enem, Ser a que mamãe passou... Paola. Ainda não. Que passou, tá cursando psicologia... Que hoje tô aqui no ProJovem fazendo papel, né, trabalhando como orientadora social, tudo isso eu devo para onde eu passei. Sim. Que é ter aproveitado as oportunidades que eu aproveitei no projeto Meninos de Minas, ter acolhido ali todos os aprendizados que eu tive do Bruno, seja tocando tambor, às vezes na roda de conversa também que ele fazia com a gente, né? Que ele sempre falava muito sobre autoestima também, ele falava muito sobre cidadania, sobre a importância que a gente tem de estar aonde a gente está e aproveitar mesmo as oportunidades também. Então, tudo isso, seja o Meninos de Minas, seja no teatro, eu devo
a quem eu sou hoje, porque foi o que me formou para chegar até aqui. Sim. Então acho que minha trajetória, meu caminho foi esse. E você, Clebinho? Sua trajetória. A gente também quer saber. Mais ou menos eu já falei. Eu acho que eu sou fruto do Vila Maria, de todas as oportunidades que tem nas comunidades. Tudo que vocês estão vivendo aqui hoje, sendo moradores e moradoras aqui do Vila Maria, eu também tive em outra época, né? Assim, baile na rua, problema social, dificuldade e tal. Eu sou fruto disso. E sou fruto também da minha perspicácia, né? Assim, de querer ser além, e é isso que eu falo sempre pra vocês aqui, de querer ser além disso que eu tô vendo aqui, né? Tentar dar um passo para além do que os meus pais conseguiram, né? Para além do que meus vizinhos conseguiram. Então, assim, sou fruto desse meio que eu vivo, somado às oportunidades que eu cavei também. Porque não adianta nada ter um projeto social, ter um Projovem, e aí eu não vou ficar falando da minha trajetória, das minhas escolhas, né? A Paola já falou muito bem, e eu me coloco dentro da trajetória dela, que para mim também não foi muito diferente, né? Não adianta nada você ter uma oportunidade, ter um projeto, mas não conseguir aproveitar isso, né? Sim. Vocês hoje têm a oportunidade de estar num projeto, ter educadores, tipo a Jo, a Paola, eu e outras pessoas que passam aqui, que oferecem para vocês oportunidades para que vocês se conectem com a vida de outra forma. Basta vocês aproveitar. Eu fui um adolescente que eu aproveitei tudo. Tudo que me oferecia, que eu achava que aquilo ia ser produtivo para minha vida, eu pegava e falava assim, o que eu posso fazer com isso, né? E transformava aquilo em alguma coisa. E, sobretudo, pensava, isso pode fazer com que eu me torne profissional assim ou assim, assado, ou que eu possa estudar, que isso possa agregar na minha vida? Foi dessa forma. E ao longo da minha trajetória, tudo que eu fui fazendo na minha vida, hoje tem sentido. E eu trabalho com isso, assim, desde música, artes visuais, plástica, comunicação, rádio, enfim, televisão, tudo, desenho, tudo faz parte das minhas ferramentas de trabalho. Então é sobre isso. Entendi. Deixa eu te falar, e vocês já pensaram em trabalhar com alguma outra coisa? Tipo assim, você trabalha no estúdio, né, e com a rádio, você é psicóloga, mas vocês já pensaram em trabalhar em outra área? Eu acho que não, assim. Eu acho que me encontro na psicologia, eu acho que eu traria outras coisas que eu já vivi, por exemplo, trazer um pouco do teatro, por exemplo, para a terapia também, que existe um tipo de terapia que se chama psicodrama, que é uma forma também de utilizar o teatro para isso, e aplicar as coisas que eu aprendi na minha prática mesmo. Então, atualmente, não pensaria em trabalhar com outra coisa, não. E você, Clebinho? Eu gosto de trabalhar filmando as pessoas, quando as pessoas estão trabalhando e olhando pro celular lá. Aí, ó. Olha os bastidores. Aí, as pessoas trabalhando. Mas tá no cronômetro seu. Ih, cronômetro, sei. Se eu já pensei em trabalhar com outra coisa? Sim. Não, todas essas coisas que eu trabalho hoje foram as coisas que eu já pensava quando eu tinha 16 anos de idade. Claro que eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje sobre as coisas que eu trabalho. Mas assim, eu sempre pensei que eu ia ser artista, educador, sabe? Alguém que produzisse coisa, né? Aí vocês falavam assim, estúdio, rádio, né? Eu não trabalho aqui. Minha primeira profissão é educador, é professor. Sou formado como professor. Mas eu sou artista, sou produtor musical, audiovisual, e todas essas coisas mais. Mas, como eu já disse para vocês, eu já trabalhei com outros trabalhos que eu não gostaria de trabalhar. Sim. Mas esses trabalhos serviram para mim investir nas outras coisas. Por exemplo, meu primeiro trabalho, além daqueles outros trabalhos que a gente tem, que é subtrabalhos, né? Quando a gente tem entre 12, meu primeiro trabalho foi com 12 anos de idade. Meu primeiro trabalho formal foi vigiar, anotar saída e entrada de carro no estacionamento, no centro da cidade. Só que eu não queria viver minha vida toda fazendo isso, né? E eu sabia disso. E aí depois o meu primeiro trabalho de carteira assinada era office boy, né?
ficar andando na cidade entregando coisa de escritório pros outros. Eu fiquei 5 anos trabalhando com isso. Mas 5 anos juntando o dinheiro que eu ganhava lá, que a minha mãe e meu pai, graças a Deus, eles não dependiam do meu dinheiro para sobreviver, né, do dinheiro que eu fazia, e eles prezavam com que eu poupasse dinheiro e investisse em mim. Então eu juntei esse dinheiro e fui estudando com esse dinheiro. Claro, ajudei meu pai e minha mãe, mas eu investi o dinheiro em mim. Entendi. E deixa eu falar, alguma coisa te marcou na sua carreira? Que essa pergunta eu já fiz pra Paula, mas queria saber de você. Alguma coisa te inspirou? Marcou ou inspirou? São coisas Primeiro diferentes. Marcou ou inspirou? Marcou. Entra no negócio. 2, para aí. Marcou. Olha, eu acho que várias coisas me marcam, assim, o Mas tempo alguma inteiro. coisa assim em específico que você lembre muito? Agora, este momento aqui. Ah, tá, entendi. E alguma coisa, alguém, na verdade, que te inspirou muito, que fez, tipo assim, você olhar, teve alguma pessoa que foi sua inspiração, de você olhar e falar assim, eu quero seguir essa carreira por causa dessa pessoa? Não, eu vou falar da questão do marcou. Eu acho que o que me marca na minha profissão acho que a Paola até falou um pouco disso, né, de ser luz, né, e é a questão da transformação. É de estar com crianças, com jovens, adolescentes e adultos que queiram expressar a sua vida através das ferramentas que eu ofereço. Isso que é o marcante naquilo que eu acredito e naquilo que eu faço. De inspiração, acho que tem várias pessoas. Eu já falei que meu pai e minha mãe são umas. Sim. Que não é o fato de me inspirar porque eles eram profissionais dessa área, mas inspirar na luta que eles tiveram para cuidar de uma família, para cuidar de 8 filhos, ainda fazer esses filhos estudarem, colocar comida na boca, colocar eles para frente. Então essa é a primeira inspiração, de querer poder voltar esse investimento que eles tiveram em mim para eles, né? Sim. E aí, não vou ficar citando nome de pessoas, mas tem sim pessoas que influenciaram, que marcaram a minha trajetória, mas isso é menos valioso. O que te fez seguir? Querer seguir essa carreira. Qual carreira? A sua. Você tem tanto, né? Você Deus Se for parar pra analisar, o Clebinho, ele é igual a Barbie. Ele é produtor. Ele é produtor. Fotógrafo. Mas eu falei, eu já respondi essa pergunta. A minha própria adolescência foi ditando para mim o que eu gostaria. Primeiro que eu era um jovem que, graças a Deus, meu pai e minha mãe deu a liberdade pra gente ser o que a gente quisesse ser. Então, se eu resolvesse ser piloto de avião, meu pai e a minha mãe iam falar assim, bora lá. Inclusive, eu já tentei, é uma história à parte da minha vida. Inclusive, eu passei no vestibular pro EPICAR para morar no Rio de Janeiro e eu não fui porque eu tinha medo de ficar longe da minha mãe. Oh, meu Deus do céu, Jesus. É um menino você, de mãe, Paola? não tem menino de Ela já vó. respondeu. E aqui, outra coisa que eu queria muito saber. Um sonho seus. Deixa eu dormir aqui pra mim. Deixa eu pensar. Um sonho. Ela vai falar aí, Você né? esteve. Não, pode, Não, pode ela falar, tá você pensando, pode falar. Sonho que eu tive? Ah, sonho não. Um sonho ou um sonho que eu tive? Um sonho que Onde você hoje? tem pra sua Você vida. tem. Bom, eu não sou muito de sonhar assim, não. Eu já fui, quando eu era adolescente, eu tinha mais sonhos, assim. Eu sonhava que eu entrava no elevador e tinha uma mulher sem cabeça no elevador. Ou então eu sonhava que eu tava voando, assim. Esse era o sonho recorrente. Mas eu não sou muito sonhador desse jeito de projetar, assim, ai, onde eu quero chegar. Eu acho que eu já estou no lugar que eu gostaria de estar. Às vezes, gostaria de ter mais condição financeira para poder prover mais coisas, né? Mas eu acho que eu já estou feliz e satisfeito dos lugares que eu estou. E meu sonho é continuar tendo saúde e fazendo as coisas que eu gosto de fazer com liberdade e com as pessoas que me deixam bem. Isso. Eu acho que o Kleber respondeu também o que eu sinto, assim. Sou muito grata e feliz pelo lugar onde eu estou, né? Tudo que eu alcancei até aqui. Não foi fácil, mas cheguei até aqui. E é isso, acho que é pedir saúde mesmo pra ir atrás em busca das coisas, né? É como falou, né? Às vezes a vontade de ter uma condição financeira melhor, né? Ter recurso pra poder fazer mais coisas. E é aquilo que eu já falei anteriormente, assim. Eu acho que é um sonho também querer fazer diferença. Acho que se for pra 1, pra 2,
A questão é essa, fazer a diferença na vida do outro. Pra além disso, de já ser grata de onde eu tô. E como que é lidar com adolescente? Nossa, aquela... Como é lidar com... Deixa eu reformular. Como é Adolescente. lidar com os adolescentes do Projovem. Tem que responder mesmo? Tem. É pra ser Tem que sincera, não é? Não, a gente quer sinceridade aqui nesse podcast, a gente trabalha com a verdade, entendeu? Como é que Tô esquecendo teu vai? microfone aqui, tô espancando a mesa. Então, não é uma coisa assim tão fácil, tão simples filmar isso. de trabalhar. Eu imagino que deve ser terrível, né? Porque você deve Não é saber tão da vida de fácil. todos, você sabe da vida de todos nós. Pois é, realmente. Verdade. Não é fácil, né? Porque vocês, assim, vocês vivem, né, a vida numa intensidade que ao mesmo tempo que tá no Mas é céu, novo sou. ao mesmo tempo que tá no céu, tá no inferno, é um caos, assim. Mas eu acho que é muito bacana ver, embora tenha esse caos, né? É muito bacana ver o desenvolvimento de vocês, assim, quando a gente consegue ver esse crescimento, quando a gente consegue ver vocês irem em busca das coisas que vocês querem. Eu acho que essa é a recompensa, sabe? De ver o desenvolvimento e ver que realmente vocês estão entendendo aquilo que a gente tá falando. Às vezes a vontade de matar vocês, um pouquinho só. Um pouquinho. Entendi. Mas estamos aqui, né? Da confiança, né? De guiar vocês, de orientar, de mostrar o melhor caminho, porque o nosso papel é esse, né? Mostrar o caminho e torcer pra vocês quererem Às vezes tem que empurrar no caminho, né? Tem Exatamente. que Dar uma pesado. bicuda pro caminho certo. Vai, é nesse Sim. caminho. Ah, que gracinha, estão beijando ali no... Sim. Esse. Deixando bem esse claro caminho. aqui que é muito legal a gente poder gravar um podcast com um casal gravando, porque eles Cadê não o deixam a casal? gente Ninguém ter tá paz. filmando o casal? Sabe? Eles não deixam a gente ter paz pra gente concentrar aqui, mas tá Ah, tudo certo. certo. Mas É. também vocês fazem a gente abrir nosso olho, pensar o que nós quer ser. A gente pensa em Falar pra vocês e falar vocês. assim, o que eu quero ser? Falar pra vocês a importância de ter, agora falando realmente sério, a importância de você participar de algum projeto, principalmente porque eu acredito que hoje em dia a maioria dos adolescentes tem muitos problemas. Não que antigamente não tivesse, tenho certeza que tem. Mas hoje em dia eu acho que não sei o que leva a isso, mas hoje em dia os adolescentes têm muitos problemas e ter vocês pra tanto dar um conselho quanto pra orientar todos nós, eu acredito que isso é muito importante, não só pra mim, mas como pra todo mundo, pro jovem. A gente queria também agradecer vocês, vocês são muito incríveis nas nossas vidas. vamos chorar. Que fofo. Vamos fazer um coração aqui, Clepinha, aquelas... Uma lágrima no meu zóio. Mostra lá pra câmera assim. Mas eu queria falar dessa questão do como que é trabalhar com adolescente. Mas eu não queria falar mais, não. Ah, tá. Você Não, mas eu vou falar então. Vou falar, então então. fala. Fala. É dos adolescentes ou das Dos crianças? adolescentes. Dos Das adolescentes. crianças, das Isso. crianças, dos adolescentes. A gente é quase criança. Eu acho que tem um pensamento que é o seguinte: a adolescência é a fase, uma das fases mais importantes da nossa vida. Sim. Que é a Também fase. mais complicada. Exatamente É justamente por isso. que é a mais Porque é a importante. fase que a gente está numa mudança física, hormonal, e é a fase que a gente está entrando de cabeça num tanto de coisa e que a gente não sabe o que vai dar lá na frente. Então, pra mim, é muito legal trabalhar com esse perfil e esse recorte, né? Eu trabalho com criança, trabalho com jovem, com adolescente, trabalho com vocês. Mas tem um pensamento também da pedagogia, né? Que algumas linhas da pedagogia que eu já estudei, e umas delas falam que assim, que a adolescência é a hora que é a hora mais difícil, mas que a gente não deve abandoná-los. Chegou a adolescência, e aí, vamos abandoná-los? Não. Embora dê vontade. Porque na maioria das vezes, o que os adolescentes querem é romper com as regras, né? Porque é uma época que a gente tá ali, né? Querendo de fato experimentar o máximo possível. E que bom que vocês tenham a oportunidade de ter um projeto com que vocês possam apoiar, possam vir falar, contar das suas coisas e coisas essas talvez que vocês não tenham oportunidade de falar com seus pais. Sim. Que na maioria das vezes os pais são a primeira corrente que quando a gente é adolescente que a gente quer romper. Mas daqui a pouco a gente vai entender que ela é uma das mais importantes, que a gente não deveria ter rompido nada. E a gente gostaria de estar... Não. Pera aí, filma ali que tem bastidores.
Quer Mas gravar é- o podcast, querido? Ah, não, tá. ele quer participar. Ítalo tá dizendo ali que ele ama os pais dele. Ele falou que a mãe dele é a pessoa mais importante na vida Isso, dele, que tamo ele ser a mãe dele, ele traduzindo, que é em morre. Libras Ama. aqui. É, Isso. ele falou. Na maioria das vezes é isso, né? Por quê? A gente tá num momento de transformação física, mental, e que a gente acha que a gente já é um adulto. Mas não, a gente é adolescente, a gente é jovem, a gente tem que viver esse momento plenamente. É importante errar para aprender, mas a gente tem que saber também que existem consequências dos nossos erros e dos nossos acertos. Escolher as coisas com qualidade é muito importante. Né? Sei que vocês não têm a sabedoria vocês têm a sabedoria do agora, que ela é importante. E é isso. Pensar que todas as escolhas que a gente faz agora, ela reverbera lá na frente, mas que a gente também tá aqui. Que E vocês aquela podem contar coisa, com a né? gente. Agora vocês podem achar a gente super chato, mas é aquela coisa, né? Que dizem que às vezes a gente entende só depois que a gente cresce as coisas que a mãe da gente fala. E realmente é verdade. Acho que talvez daqui a um tempo vocês vão olhar pra trás e falar, não, Clebinho e Paula ficar falando na minha cabeça, mas hoje eu entendo que eles têm razão, entendeu? Porque é isso, que a gente vai ganhando maturidade, a gente compreende melhor. Eu não as discordo coisas. das coisas que vocês falam, tipo assim, E nem aquela concordo. questão. Aquela questão que nós tava falando ali, antes de começar o podcast, aquilo ali eu ainda acho que eu tô certa, mas tá bom. Então Ah! tá. Aquilo ali. Vamos deixar no baixo, porque, né? Um conselho pra quem Tá assistindo. tá Beleza. assistindo. Não assista o podcast. Vai embora. Desliga o vídeo, vai lavar uma Um conselho vasilha. pra quem quer trabalhar nessa área com Área social. adolescentes. Achei que era um conselho mais aberto. Assim. E também mais aberto. na cara dela. E também mais aberto. Pode ser também. Conselho? Acho que o primeiro conselho para os adolescentes, tendo em vista que esse podcast, né, a gente está direcionando para vocês, né? Acho que a primeira coisa é experimentar com consciência, com sabedoria. Não romper com a família e estudar. Sim. Que é a chave da nossa liberdade lá na frente. É o estudo, é a formação. Não adianta, porque se vocês deixarem de fazer isso agora, lá na frente vocês vão ter que fazer. Vocês lembram que vocês fizeram a pergunta da porta? Sim. A porta ela vai ficando mais estreita à medida que a gente não estuda e não tem conhecimento, sabe? Não domina aquilo que a gente está querendo fazer. Eu acho que é seguindo o que o Clebinho falou do estudo, porque eu acho que conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Sim. Por mais que a gente tá ali na escola e ache que a gente não vai usar certas coisas, por mais que a gente não use certas coisas, ainda assim o estudo é importante. E o outro conselho que eu diria é para saber fazer escolhas. Eu acho que durante a vida, a gente querendo ou não faz algumas escolhas erradas, só que tem outras que eu acho que a gente pode pensar um pouquinho melhor e pensar assim, será que vai ser realmente legal? Será que vai ser realmente uma boa ideia? Então acho que o conselho seria isso, assim, pensar nas escolhas. Saibam fazer as escolhas de vocês. Obrigada por Então, a gente queria agradecer pela presença de vocês dois, pelo que vocês então tchau. falaram. Vai, nossa senhora, entrevistar o Kleber é muito difícil. Eu queria agradecer pela presença de vocês dois. Foi muito importante tudo que vocês falaram, por ter compartilhado também com a gente, com todo mundo que tá assistindo a trajetória de vocês, como foi pra vocês chegarem até aqui. Agradecer muito por vocês terem aceitado ser entrevistados pela gente. Nossas agendas estavam muito cheias, mas a gente Liberou. Tava muito cheio. Mas enfim, eu queria muito agradecer a vocês. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Tchau.